Bom dia! Estamos começando o The São Paulo Times agora na TV. Um jornal semanal que traz tendências, notícias, cultura e muito mais para você. Todos os sábados aqui no SBT. Hoje vamos falar sobre a diversidade. Como é essa questão na empresa que você trabalha? Cão-robô já vem sendo usado como segurança de eventos. Vida longa e exercícios físicos. Vamos entender melhor essa relação? Vamos falar de um cão-robô. O cão tornou-se conhecido do público brasileiro ao ser anunciado como segurança de um dos maiores eventos de música. O Yellow já vem sendo testado há anos para, além de segurança, desenvolver diversas funções em áreas de risco. Confira nossa reportagem. Você sabia que o Rock in Rio utilizou um cão para fazer a segurança do local? Mas calma, não é um cachorrinho de estimação desses que temos em casa, e sim um cão-robô. Parece loucura, né? Mas é isso mesmo. O cãozinho com o nome de Yellow, ou amarelo em português, foi desenvolvido por uma empresa e ajudou a manter a segurança em ordem durante o evento. O robô utilizou conexão 5G e transmitiu os dados para outros seguranças humanos. O cão possui sensores permitindo evitar incêndios e consegue identificar gases nocivos, além de transportar até 14 quilos em equipamentos de inspeção. Nas redes sociais, os usuários compararam Yellow com outro cão-robô que aparece em um dos episódios da série Black Mirror. Mas o evento não foi o único a utilizar essa segurança um tanto incomum, digamos. Uma mineradora brasileira também adquiriu um outro cão-robô para auxiliar em tarefas mais difíceis. O cãozinho, chamado Animal, diminuiu a exposição de humanos em locais de risco, como lugares confinados que não foram projetados para os humanos trabalharem constantemente, podendo ter pouco ou nenhum oxigênio no interior. Durante os testes, o robô conseguiu subir e descer escadas, além de gravar e transmitir imagens com medições de temperatura. O cão pode ser utilizado em qualquer tipo de terreno e consegue sentir vibrações que os humanos não sentem, além de entregar relatórios e dados que ajudarão para que decisões sejam tomadas. O Animal é a prova d'água, consegue se rastejar e pode ser utilizado em empresas de setores alimentícios, petroleiras, mineradoras, siderúrgicas, portos, entre outras. O robô pode ser programado ou guiado remotamente, além de ser personalizado de acordo com a demanda de cada cliente. De fato, a tecnologia veio para ajudar e facilitar o trabalho dos humanos. Você já percebeu quantos funcionários de grupos diferentes fazem parte de sua empresa? Uma pesquisa mostra que, apesar de 87% das empresas afirmarem o desejo de reconhecimento na área de diversidade, é a minoria delas que realmente faz investimentos para atrair talentos nesta área. Confira! Nos dias atuais, é fácil de imaginar e acreditar que boa parte das empresas possuem funcionários considerados minoria. Mas não é bem assim. A minoria representa apenas 10% dentro das empresas, sendo elas pessoas negras, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, e 50% dos colaboradores das empresas disseram não conhecer políticas de diversidade e inclusão. E 33% afirmaram que não há iniciativas para incluir as pessoas com deficiência. De acordo com especialistas, o planejamento e visão a longo prazo são necessários para ter uma política de diversidade e inclusão, sendo fundamental criar análises e monitoramentos, como promoções, remuneração, bem como analisar o perfil dos profissionais que ocupam os cargos de liderança e que os gestores das empresas, juntamente com o RH, são responsáveis por essa mudança. Já outra pesquisa, realizada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que apesar de 87% das empresas quererem ser diversas, apenas uma pequena parcela realmente busca investir nas minorias.
99% dos entrevistados também acreditam que outros grupos fazem parte das minorias e sofrem dificuldades para conseguir emprego, como os ex-presidiários, seguidos de imigrantes e transexuais. A pesquisa realizada pela OIT também ressalta que contratar homens homossexuais brancos não é considerado inclusão, e sim que as empresas devem ir além desse ciclo. E a sua empresa? Possui diversidade? Ela está preparada para receber minorias? A sua equipe também está pronta para conviver em harmonia, bem como manter a postura e serem profissionais, além de ser necessária uma adaptação arquitetônica para receber funcionários com deficiência ou cadeirantes. Uma vida mais longa pode significar fazer ainda mais exercícios físicos do que a quantidade recomendada semanal. As pessoas que ultrapassam esses níveis podem viver mais do que aquelas que não o fazem. Vamos entender por quê? Você frequenta alguma academia? Gosta de correr na rua? Pois saiba que, segundo a Organização Mundial da Saúde, se movimentar mais que o recomendado por dia prolonga sua vida. O Instituto sugere que devemos praticar entre 150 a 300 minutos de exercícios moderados, que equivale a 2 horas e 30 minutos a 5 horas, ou de 75 a 150 minutos de atividades intensas por semana. O estudo foi publicado em uma revista, feito com mais de 100 mil adultos. Os participantes relataram por meio de questionário as suas atividades de lazer ao longo de 30 anos. Os pesquisadores relacionaram a quantidade e a intensidade dos exercícios com as taxas de morte. Ao fim da pesquisa, foi percebida uma redução nas mortes precoces das pessoas que fizeram entre 50 a 300 minutos intensos, como uma caminhada rápida, por exemplo, e dos que fizeram de 300 a 600 minutos de exercícios moderados, como corrida. Além da atividade física, a Universidade de Harvard listou mais 4 hábitos saudáveis para prolongar a vida: comer saudável, evitar fumar, consumir poucas bebidas alcoólicas e manter um peso ideal. Esses hábitos podem parecer simples, mas seguidos à risca, aumentam a vida de 12 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias maléficas, podendo causar mais de 50 doenças, como câncer, problemas cardíacos, respiratórios, infertilidade, impotência sexual, entre outros. A OMS afirma que o uso do cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Já o álcool pode desencadear vários tipos de câncer e causar doenças como gastrite, pancreatite e hepatite alcoólica. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o álcool é responsável por 3 milhões de mortes por ano. E claro, fica a nossa dica. Se você possui problemas de tabagismo ou alcoolismo, saiba que o SUS disponibiliza gratuitamente o tratamento adequado. Cuide-se! No mês de maio, mais de 331 mil brasileiros foram vítimas de uma tentativa de fraude no país. Isso significa que, a cada 8 segundos, em média, alguém tentou aplicar algum golpe durante o período. Os dados são de uma pesquisa da Serasa Experian. Segundo o Serasa Experian, somente no mês de maio deste ano, alguém tentava aplicar golpes a cada 8 segundos no Brasil, ultrapassando 331 mil vítimas de algum tipo de tentativa de fraude. A pesquisa também revela que as maiores fraudes foram no segmento de bancos e cartões, totalizando 53,3% de ocorrências. O segmento de instituições financeiras também aparece na lista, com 17,1%, seguido de serviços, com 16,1%, varejo, com 10,6%, e telefonia, com 3% de ocorrência. Segundo o estudo, 36,1% dos alvos possuem idades entre 36 a 50 anos, seguido de vítimas com 26 a 35 anos, representando 27,5%.
Em terceiro lugar, com 14%, estão as pessoas com idade entre 51 a 60 anos. O grupo com até 25 anos e idosos com 60 anos ou mais foram os menos prejudicados, representando 11,4% e 10,9%. Um levantamento também foi feito por regiões, sendo a Sudeste com mais tentativas de fraude, com 52,1%, seguido de Nordeste com 17,3%. A região Sul ocupou o terceiro lugar, com 16,6%. Centro-Oeste com 8,9% e Norte com 6,1%. Apesar da grande quantidade de fraudes cometidas, é possível evitá-las de forma simples e fácil, protegendo sua conta bancária e aplicativo das instituições financeiras com senhas fortes, sempre evitando datas importantes como o seu aniversário. Ao realizar compras online, procure utilizar o cartão digital, gerado a partir do aplicativo, evitando que ele seja clonado, e também verificar se os sites são confiáveis. Além de não clicar em links recebidos por e-mail, WhatsApp e SMS que contenham algum tipo de spam. Outra dica é pesquisar a reputação do site em buscadores online, além de se atentar a erros de ortografia. Os dados como CNPJ, endereço, telefone e razão social devem estar disponíveis e de forma clara no site. E claro, nunca compartilhe as suas senhas com terceiros e nunca utilize a mesma em outros canais. Se você suspeitar que a sua senha foi vazada de forma ilegal, troque-a imediatamente e verifique se nenhuma compra foi realizada utilizando seus dados. O que os sonhos dizem sobre você? Estudo realizado por uma universidade da Alemanha revela temas predominantes em pessoas com ansiedade. Você acredita em sonhos? É uma daquelas pessoas que está sempre buscando o significado na internet? Ou até mesmo em livros, dicionários? Segundo a ciência, o que passa na nossa cabeça enquanto dormimos realmente possui significados, mas não como estamos pensando. Os sonhos são diferentes para cada ser humano. Eles estão ligados aos nossos sentimentos e até à nossa saúde mental. Uma nova pesquisa da Universidade Düsseldorf, na Alemanha, analisou pessoas com diagnóstico de ansiedade e descobriu que grande parte delas sonham com a morte dos pais de familiares e outras experiências desagradáveis. O estudo foi feito durante 21 dias, com 76 pessoas, sendo 38 pessoas diagnosticadas com ansiedade e 38 não. Ao acordar, essas pessoas anotavam com detalhes tudo o que lembravam dos seus sonhos. Alguns temas foram predominantes entre os 38 pacientes com ansiedade. Eles sonhavam se envolvendo em brigas físicas ou verbais, sofrendo acidentes, sendo rejeitada por outras pessoas e até mesmo levando sustos tão fortes que ficaram paralisadas de medo. Mas não foi apenas isso. A pesquisa identificou que os ansiosos sonharam com pessoas do passado, como ex-namorados, com mais frequência do que os outros participantes do estudo. Além disso, os seus sonhos têm mais personagens, objetos, veículos em alta velocidade e agressividade. Ainda segundo a pesquisa, pessoas ansiosas passam mais tempo analisando os sonhos durante o dia, o que pode acabar interferindo na hora de dormir. Ou seja, eles passam o dia inteiro se preparando inconscientemente para sonharem com coisas negativas. Por fim, os pesquisadores recomendam que, se por acaso você se identificar com esses sonhos ruins, procure um psicólogo, psicanalista ou psicoterapeuta. É recomendável tratar o quadro de ansiedade e regular o sono. Um dos mais importantes museus de arte do Brasil, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, localizada no Jardim da Luz, na cidade de São Paulo, é o mais antigo museu de artes da cidade. O seu acervo, com mais de 10 mil peças de arte brasileira, abrange a história da pintura do país dos séculos 19 e 20. Que tal dar um giro virtual para conhecer um pouco mais desse espaço? Você já visitou a Pinacoteca? Ainda não? Então continue nos assistindo e mergulhe na história do Museu de Artes Plásticas mais antigo do estado de São Paulo. O prédio foi construído em 1900, na Praça da Luz. A princípio, projetado para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e recebeu alguns cursos na época.
Em 1905, a Pinacoteca foi inaugurada no mesmo endereço, possuindo 26 pinturas que vieram do Museu Paulista, e o pequeno acervo ficava em uma única sala no terceiro piso. Quem diria que a pequena sala cresceria tanto? Em 1913, o museu foi aberto para a primeira exposição brasileira de belas artes, e 10 anos depois, a Pinacoteca já contava com 15 mil visitantes. Mas a história do Pina não é apenas de crescimento e conquistas. Em 1930, o prédio foi fechado e passou por diversas reformas para virar alojamento de soldados da Primeira Legião. Em 1932, o museu serviu novamente como abrigo para o Batalhão Militar Santos Dumont. Em tempo de guerra e conflitos, as artes que ficavam no local foram espalhadas em órgãos públicos, separadas, porém nunca esquecidas. Com o passar dos anos, o museu voltou a inspirar arte, desta vez através da edição. O prédio abrigou a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que atualmente fica no bairro Vila Mariana. A Pinacoteca fechou novamente, dessa vez para fazer algumas reformas, e foi aberta em 1973. Em sua reabertura, ela contava com salas de desenhos para todas as idades, incluindo professores. As constantes mudanças e reformas fazem parte da Pinacoteca que acompanha os movimentos e o pensamento moderno. Durante toda a sua trajetória até hoje, o museu foi reformado, ganhou novas formas, se adaptou para receber obras de artistas renomados e vem surpreendendo seus visitantes a cada exposição. Atualmente, a Pinacoteca possui 9 mil obras das mais diversas. Numa visita ao Pina, você vai ver artes indígenas, peças da cultura negra. Provavelmente, você já deve ter visto alguma obra como Caipira Picando Fumo, Escrava Romana, Festa Escolar no Ipiranga e muitos outros. Pessoal, vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Está gostando do programa? Conte o que está achando de nossas reportagens. Nos envie uma mensagem pelo WhatsApp. Aguardamos a sua participação. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Molina, sou advogado e vim falar com você que perdeu o prazo para declarar o seu imposto de renda. Não se preocupe, ainda é possível regularizar a sua situação. Você só precisa seguir alguns passos e correr para regularizar ainda dentro desse ano. Para isso, você precisa reunir a documentação que comprove quanto você ganhou ao longo de 2021. De acordo com a Receita Federal, todo cidadão que recebeu o valor anual de R$ 28.559,70, ou seja, uma média mensal de R$ 2.379,98 por mês, ele é obrigado a realizar a sua declaração de imposto de renda. Para isso você precisa tomar algumas providências e eu vou dar essa dica para você. O primeiro passo é reunir toda a documentação que comprove quanto você ganhou ao longo de 2021. Reúna também todos os bens que você possui, como carro, moto, casa, terrenos e investimentos. Além disso, se você teve despesas médicas ou com educação, você pode utilizar essas despesas para abater do valor do imposto de renda a pagar. Depois de juntar toda a documentação e todas as informações necessárias, você vai acessar o site da Receita Federal, gov.br. Vai baixar o programa, vai preencher os dados com todas as informações pessoais, informações de seus rendimentos e bens. Lá você vai precisar optar pela declaração simplificada ou pela completa. Feito isso, você vai realizar a sua transmissão da declaração de imposto de renda. Para você que está em atraso, logo após a sua transmissão, você vai receber uma notificação de lançamento, que é uma multa por você não ter cumprido o prazo. Essa multa vai ser cobrada através de uma guia DARF,
que você precisa pagar dentro do prazo de 30 dias, sob pena de incorrer juros. Mas o que acontece se eu não declarar meu imposto de renda? Primeiramente, para você que tem direito à restituição ao imposto, você vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74. Para você que tem que pagar o imposto, essa multa pode ser de 1 a 20% sobre o valor do imposto a pagar. Mas o maior problema não é o financeiro. O maior problema é você perder o seu CPF, ver seu CPF cancelado. Com isso, você não consegue abrir conta bancária, não consegue pedir seu passaporte, não participa de concurso público e muito menos emite a sua carteira de trabalho. Então, não perca tempo, regularize a sua situação junto à Receita Federal, fazendo a sua declaração de imposto de renda. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link abaixo, tem muito mais informação para você. Muito obrigado, até a próxima. Agora vamos entrar no metaverso. Aliás, você sabe o que é metaverso? O metaverso é o tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais com foco na conexão social. Ele pode ser entendido como uma vivência em um espaço virtual, mas com as influências da vida real nesse universo. A ideia representa a possibilidade de acessar uma espécie de realidade paralela, em alguns casos ficcional, em que uma pessoa pode ter uma experiência de imersão. Tecnicamente, o metaverso não é algo real, mas busca passar uma sensação de realidade e possui toda a estrutura do mundo real para isso. Um exemplo do que você pode fazer dentro do metaverso é basicamente tudo o que você pode fazer no mundo real. Pense em qualquer atividade humana e certamente ela será possível dentro do metaverso. Desde estudar, fazer compras e realizar reuniões, até participar de shows, conhecer seus artistas preferidos e realizar cirurgias, por exemplo. Para entrar no metaverso, um smartphone já funciona. Porém, quanto mais equipamentos você tiver, como um óculos de realidade virtual, mais imerso será a sua experiência. Uma boa conexão na internet também é imprescindível para uma vivência no ambiente virtual. Algumas grandes marcas já apostam no metaverso e vendem itens por lá. Estima-se que movimentarão mais de 800 bilhões em 3 áreas fundamentais: jogos online, entretenimento online, como shows, exposições e esportes, e mídias sociais, incluindo a publicidade. Agora que vocês sabem o que é um pouquinho o metaverso, vamos contar uma novidade. O The São Paulo Times vai ser o primeiro telejornal a ter um apresentador 3D, gerado em computação gráfica com inteligência artificial, e vai trazer notícias de dentro e sobre o metaverso para você aí do outro lado da telinha. Ou seja, vai ficar mais por dentro das novidades que estão rolando por lá, assim como todos os bastidores que acontecem por trás da tecnologia, assim como sua evolução. Para o The São Paulo Times fazer isso, foi criado um estúdio com tecnologias de cinema de Hollywood e computação gráfica e inteligência artificial do Vale do Silício, utilizando o que há de mais moderno no mundo. Para o personagem ser o mais próximo do real, foram realizadas capturas de movimento de atores. Designers e artistas gráficos premiados foram responsáveis pelo visual do personagem, que foi criado em computação gráfica. As reportagens e os assuntos que o apresentador irá transmitir são geradas por inteligência artificial junto ao time de jornalistas do The São Paulo Times. O apresentador se chama Davi e em breve ele estará direto do metaverso trazendo novidades para você. Informação, cultura, saúde, empreendedorismo e muito mais. Esse foi o The São Paulo Times na TV de hoje. Continue nos acompanhando todos os sábados às 9 horas aqui no SBT. Siga nossas redes sociais. Bom dia!